Come and meet Rodrigo Garcia. Portanto, pois é, eu sou o Rodrigo Garcia, eu sou Associate Partner da CrossJoin, co-fundador, faço parte dos fundadores da CrossJoin, e é um prazer estar aqui no webinar do técnico, muito especial para mim, porque fui ex-aluno do técnico, e estou aqui num ambiente que espero que seja pouco formal, a partilhar convosco em três partes quem é o que eu sou, qual é que foi o meu percurso até chegar à CrossJoin, desde que terminei o curso no técnico, depois falar um bocadinho da CrossJoin, o que é que fazemos, dar-vos um entendimento de qual é que é a nossa arte, e no final creio que há para aí uma entrevista surpresa e então as perguntas, como o João estava a referir, que terei todo o gosto em responder. Então, começando um bocadinho pelo meu percurso, eu fui aluno do técnico entre 1998 e 2002, no curso de Engenharia Informática, na Lake, e no ramo de Programação e Sistemas de Informação. Eu quando terminei o curso em 2002, existia um objetivo, eu tinha como objetivo pessoal ingressar no mundo do trabalho e ser exposto a um projeto de grande porte que me permitisse passar todas as fases de um projeto. Durante o curso nós, em certas cadeiras, focávamos em coisas muito específicas e eu tinha mesmo ganas de ser exposto a estas várias fases, como é que seria o início de um projeto, como é que ele iniciava, como é que a gente punha em prática o desenho, a implementação, etc. Então tive essa oportunidade, mal acabei, de ingressar num projeto através da minha primeira empresa, que era um projeto de implementação da verificação das incapacidades da Segurança Social. E isso permitiu-me passar exatamente pela fase de desenho, onde apliquei tudo o que o técnico me deu sobre os UMLs da vida, etc. Sobre os desenhos, sobre a parte de concepção do produto, da solução, depois a parte de implementação, participei nos testes. Ora, durante um ano e pouco estive dedicadíssimo a este projeto e consegui concretizar aquele objetivo que mesmo queria, que era passar do início até ao fim num projeto assim de grande porte, que envolvia muitas equipas, e considero-me um privilegiado poder ter ingressado num projeto logo no início, recém-licenciado, com uma dimensão que teve. Depois, passado um ano e meio, ingressei noutro projeto, na altura muito famoso, na altura estavam famosos aí os portais B2B, então tive também a oportunidade de conseguir consolidar o que tinha feito no anterior e aplicar algumas nuances do que tinha aprendido com outras pessoas nesse projeto também, portal B2B, e fiz outra vez o percurso de passar do início até ao fim o projeto, o que foi também excelente, adorei. Mas depois nessa altura comecei a dizer, eu falava com os meus colegas e via-os tecnicamente mais avançados, então disse, agora quero aprofundar os meus conhecimentos técnicos, então ingressei, procurei uma empresa focada num produto e ingressei numa empresa que me permitiu participar no desenvolvimento desse produto, que era um ERP, e foi aí também que contactei pela primeira vez com algo que era muito fancy na altura, que era, e depois tornou-se cada vez mais um standard, que era a geração de código automático. Então, tinha o objetivo de conseguir participar no desenvolvimento do produto e aprender a geração de código e queria aprender isto tudo, então fiquei lá também mais 2 anos nessa empresa a desenvolver-me. No entanto, eu percebi-me, no fim de 2 anos, que, afinal, estou tão nos backstage, gostava tanto daquela ligação que tinha com o cliente e de aprender o negócio do cliente e aprender os processos do cliente,
como é que ele implementava o seu negócio e como é que isso se traduzia nos sistemas de informação, que decidi então ingressar pela área da consultoria, onde tive então aí a oportunidade de ser exposto a um conjunto de clientes e um conjunto de negócios e participar em uma quantidade de projetos que me permitiram aprender partes do negócio do cliente e muito mais ligado a uma interação com as pessoas muito maior. Não estava só nos backstage a desenvolver, portanto eu teria que aprender parte do negócio do cliente para conseguir alcançar os objetivos dos projetos onde eu estava inserido. Foi aí nessa empresa, nessa consultora, que eu conheci o CEO da CrossJoin, o João Modesto, e para além de ser uma referência na minha formação, e ainda ser essa referência, mas tive a oportunidade de contactar pela primeira vez com o core daquilo que no futuro depois veio a formar a CrossJoin, o serviço core, que foi os projetos de performance. E foi pela primeira vez em que eu me deparei com a temática da performance. O que é a performance? Na altura, essa participação nos projetos com o João deram-me uma visibilidade. Nós ingressávamos em projetos em que eram dominados quase as missões impossíveis. E que tipo de missões eram estas? Pronto, era comum o facto de envolver sempre muitos sistemas, muitas tecnologias. Nós não olhávamos apenas por um ponto específico, nós tínhamos que fazer parte de um todo e melhorar algo que fazia parte de um todo. Havia algo sempre muito maior a orquestrar aquilo. Normalmente um processo de negócio, mas era um processo de negócio que envolvia muitas equipas, que envolvia muitos sistemas, e o desafio era bastante grande. O desafio era conseguir alcançar um KPI que eles estavam designados e não conseguiam. A visibilidade deste tipo de missão também era muito grande, não é? As missões impossíveis são sempre algo que as equipas dos nossos clientes já tentaram resolver durante algum tempo, e quando entramos numa missão deste tipo temos de estar preparados para estar sobre a pressão do spotlight, mas essa pressão é boa, não é má, é uma pressão muito boa, porque também quando se atinge um objetivo, a visibilidade é muito grande, não é? E nós entramos nestas missões impossíveis, elas são denominadas impossíveis por causa do impacto que estão a ter. Portanto, se é algo que tu resolves com um grande impacto que está a ter, também essa visibilidade de algo que tu resolveste é muito grande. E isso começou-me a despertar o meu primeiro interesse sobre esta área da performance, algo que o João já fazia há muito tempo. Do ponto de vista técnico, a oportunidade de evoluir foi enorme, porque sendo exposto a este conjunto largo de tecnologias neste tipo de problemas, tu és obrigado a adquirir competências muito rapidamente sobre um conjunto de tecnologias. Então, o desafio pessoal para mim, do ponto de vista técnico, foi muito maior do que o desafio que eu passaria apenas a desenvolver, não é? Uma solução. E, portanto, tivemos a oportunidade durante algum tempo de participar neste tipo de missões. À medida que nós participávamos nas missões, íamos consolidando um conjunto de temas que nos levavam a criar o nosso primeiro sonho. O nosso primeiro sonho foi criar uma solução que nos automatizasse estas análises. Portanto, ainda hoje nós partilhamos um bocadinho desse sonho e ainda estamos a trabalhar também para aumentar as funcionalidades, que hoje esse sonho já existe algo mais concreto no CrossJoin, isto já vamos ver lá mais à frente. Mas foi aí que então que se deu a oportunidade de criar uma solução que automatizasse e os dados que nós recolhíamos para as nossas análises e dar esse poder também ao cliente. Pronto, na empresa onde estávamos, no consultor, não havia um foco muito grande no desenvolvimento deste tipo de áreas, então foi aí que se deu o primeiro caminho para o empreendedorismo. Foi aí que demos efetivamente o salto e criámos uma primeira empresa onde desenvolvemos também este conjunto
de projetos e de missões de performance. Esta empresa que nós tínhamos formados, houve um split a nível de negócio e nós ficámos focadíssimos na performance. Em 2009 foi aqui que se deu então a criação da CrossJoin. A CrossJoin foi fundada com 7 fundadores. Porquê 7? Porque eram as 7 pessoas que acreditavam no projeto da CrossJoin. E a razão pela qual nós decidimos criar a CrossJoin, minha pessoal, era o passo mais natural que existia. Era o passo mais natural a dar. Porquê? Porquê que era o passo natural a dar? Porque a paixão pela otimização dos sistemas de informação era tão grande, e essa paixão vinha do impacto que aquilo que fazíamos, aquilo que melhorávamos, aquilo que otimizávamos, tinha nas pessoas. Portanto, este impacto que apenas este foco na performance, estas missões na performance, nos sistemas e na performance têm na vida das pessoas, é o que nos alavanca aquela paixão de continuar todos os dias com ganas de otimizar os temas e os processos dos nossos clientes. Existem vários exemplos que podia dar aqui ao longo já destes anos todos. Lembro-me efetivamente de influenciar vidas, por exemplo, de pessoas que trabalhavam nos call centers dos nossos clientes, em que elas trabalhavam por objetivos diários, inseridas em equipas, e essas equipas tinham que atingir esses objetivos diários, e então, se os sistemas que elas utilizavam no dia-a-dia não respondiam como normalmente responderiam, na mesma velocidade, respondiam sempre com a mesma fiabilidade, ou não estavam disponíveis, isso tinha um impacto direto, e elas tinham que fazer extra hours para tentar atingir os objetivos diários, e isso implicava um esforço muito grande delas, sempre que apontavam sempre os culpados eram os sistemas, não é? E, portanto, tudo o que nós fazíamos para melhorar qualquer que seja a ação que eles tinham ou faziam no sistema que utilizavam, e elas depois viam que conseguiam fazer as coisas muito mais rápidas e que era muito mais fluido fazer devido a ações que nós fazíamos nos sistemas, isso dá um gozo enorme, ainda hoje dá um gozo enorme ver uma pessoa satisfeita porque algo melhorou a nível de performance. Outro cenário que me lembro também com impacto direto, este se calhar um bocadinho mais associado à vida humana, né? Porque também temos clientes da área da saúde e existem cenários nos nossos hospitais, com os sistemas que temos nos nossos hospitais, que existe, por exemplo, necessidade de transferir pessoas de um hospital para o outro e é necessário uma ambulância para ir buscar, etc. E essas ações são sempre agendadas, sempre existe uma requisição através dos sistemas que os hospitais usam. Existem casos que, por exemplo, uma pessoa que está numa maca para ir para outro hospital à espera de uma ambulância, esse pedido é feito, mas a pessoa espera e a ambulância nunca mais vem. E vem-se a descobrir que o pedido está bloqueado no sistema. Portanto, a CrossJoin tem a possibilidade, foram já da possibilidade de resolver esse tipo de temas, e quando nós verificamos que conseguimos resolver esse tipo de temas e vemos que já não existem estes constrangimentos, vemos que influenciamos efetivamente a vida de uma pessoa. Portanto, é este impacto que podemos ter no dia-a-dia das pessoas, que era uma razão suficiente, uma razão mais do que natural para seguir com a fundação da CrossJoin. E a CrossJoin foi fundada por estas 7 pessoas com base nesta partilha desta paixão, deste alavancar a melhoria em resolver algo nos sistemas que afetam as pessoas no dia-a-dia. Também decidimos, e acho que agora atingimos esse marco, não é? com a criação do nosso polo tecnológico, sempre ambicionámos passar a arte de fazer performance, para outros. E, portanto, o nosso polo tecnológico foi criado porque também queríamos sempre, desde o início, passar este testemunho
esta forma de contribuir, sendo ao mesmo tempo estratégico para a CrossJoin como empresa no seu crescimento. Portanto, chegamos agora aqui ao ponto em que me convidam para fazer o webinar e este é mais ou menos o percurso que eu tive até à criação da CrossJoin. Agora, se calhar, vamos falar então um bocadinho agora, se calhar melhor, o que é mais em detalhe a CrossJoin. Eu tenho aqui a apresentação. Vou passar, porque este slide tem aqui uma imagem muito feia, vamos passar para o segundo. Pois é, nós somos portugueses e fazemos performance. Pois é, o que é performance? Não é? Performance, para além de ser a minha paixão, ou uma das paixões que eu tenho, as pessoas de engenharia informática já passaram nas suas cadeiras de computação gráfica, lembram-me? Computação gráfica ou algoritmos e estruturas de dados, era assim que se chamava na altura, a estudar os crescimentos dos algoritmos, etc. Ok. Isso efetivamente são bases muito fortes, são bases essenciais, mas a performance não é isso. A performance é olharmos para um sistema, um processo de negócio, de um conjunto de dimensões que todas em conjunto contribuem para a performance desse asset, digamos assim. Portanto, a performance pode ser vista pela dimensão do tempo de resposta, pela dimensão da fiabilidade, da disponibilidade e hoje em dia muito importante da segurança, porque a segurança tem que andar sempre de mãos dadas com a performance e é essencial. E portanto a performance para a CrossJoin é efetivamente endereçar estas dimensões e melhorá-las. Okay? E como é que nós fazemos isto? Nestes anos todos encontramos muitos casos em que a melhoria da performance era feita de forma muito empírica. E quando eu digo muito empírica é o que normalmente nós designamos como trial and error. Né? Vamos tentar, erramos, vamos tentar, erramos. Ora, vocês podem ter a certeza que, pronto, existem muitas pessoas, mas existem negócios muito críticos em que não existe a possibilidade de estar sempre a fazer o trial and error. Então nós garantimos aos nossos clientes que com uma forma metódica nós conseguimos atingir o objetivo, nós conseguimos garantir esse objetivo. E está aqui um bocadinho associado a esta imagem que está aqui neste slide, que é a imagem do Kendo, que é uma arte. E o que é que o praticante do Kendo faz, não é? O praticante do Kendo, ele tenta executar um ataque o menor número de vezes possível, mas de uma forma muito certeira. E para isso ele tem que estudar o seu oponente e tem que estudar a oportunidade. E, portanto, esse movimento de uma forma certeira é o objetivo do Kenshi, que é a pessoa que pratica o Kendo. Portanto, o Kenshi está sempre ali a tentar, eu vou analisar, vou estudar e baseando com o estudo que fiz, baseando com a informação que recolhi, vou tentar dar aqui o meu golpe certeiro de uma vez e baseado na informação que recolhi, tenho a certeza que vou conseguir. E, portanto, existe a nossa missão, né, associada a esta figura do Kendo e à figura do golpe certeiro, é efetivamente aqui a nossa missão, né? Que é o Perform to Perfection. Portanto, nós temos um método de trabalhar na CrossJoin baseado na recolha de factos e evidências que suportam todas as nossas ações. Não fazemos as coisas em modo trial and error e, efetivamente, ao longo dos anos, sabemos que o método para conseguirmos atingir o sucesso que atingimos a nível da performance é baseado e tem que ser baseado neste tipo de metodologia. E com isto, nós conseguimos alcançar aquilo que falei há pouco, que é, neste caso, criar tempo. Não é? Na minha altura, quando eu saí do técnico, não era every millisecond, as pessoas às vezes trabalhavam ao nível da semana, mas o mundo deu uma volta muito grande e hoje em dia temos que trabalhar ao nível do milissegundo e, portanto,
Nós criamos tempo, todo o milissegundo efetivamente conta na tecnologia que utilizamos, todos nós, para melhorar as nossas vidas. Aqueles 2 exemplos que eu dei foram 2 exemplos, mas efetivamente todos nós, existem muitas pessoas a utilizar tecnologias e sobre elas processos que têm que responder ao nível do milissegundo, e se nós ganharmos milissegundos, aí conseguimos melhorar a vida de muitas pessoas que utilizam a tecnologia. Portanto, esse é a nossa missão, é para isso que trabalhamos. E, felizmente, com este core, né, com esta base da performance, ao longo dos anos, desde 2009, que sempre que começámos a trabalhar nas missões impossíveis, tivemos sempre a oportunidade, devido ao sucesso que temos, de alargar um bocadinho o espectro dos serviços que prestamos. Portanto, nós temos na CrossJoin, executamos projetos de várias naturezas, mas em várias áreas bem distintas. Imaginem, por exemplo, um cliente, uma telecomunicações, um utilities, uma seguradora, a arrancar um programa de transformação digital e quer o nosso expertise para os aconselhar qual é que será os processos, quais é que serão as pessoas, as equipas e a tecnologia que eles devem considerar para levar a bom porto esse programa, esse projeto de transformação para um conjunto de objetivos que eles têm. Portanto, é olhar para o IT e definir o seu governance com base nestes 3 pontos. São projetos que envolvem aplicar muito do best of breed da tecnologia que hoje em dia está no mercado e fazer com que as equipas sejam construídas, que a arquitetura seja desenhada com base nessas best practices, né, no que a indústria recomenda. Portanto, temos projetos que são projetos de consultoria especializada neste sentido. Outros projetos mais ligados também à parte agora core da performance, são os projetos na cloud. Hoje em dia a AWS e a Azure fornecem um conjunto de ferramentas já out of the box que nos sistemas on-premise nós temos que as construir ou temos que as comprar para adaptar, para obtermos a informação que queremos, e isso a Azure e a AWS hoje em dia já fornecem muita coisa, já nos permitem, com essas ferramentas, dar aos nossos clientes 2 coisas. Uma é continuar a fazer o exercício de performance que fazíamos nos sistemas on-premise, que não estão na cloud, portanto conseguimos à mesma fazer na cloud, mas para além disso a cloud traz o tema do custo, né? Ao final do mês há sempre um custo financeiro que pode existir, e é cada vez mais premente, com o mover do on-premise para a cloud, ter esse custo bem controlado. E, portanto, a CrossJoin também fornece esse tipo de serviços. E são projetos que consiste em olhar para o que é que o nosso cliente, que tipo de aplicações estão na cloud no nosso cliente, qual é que são os recursos a nível de computação que podem ser otimizados, qual é que são as estratégias financeiras que podemos fornecer advices ao nosso cliente para garantir que a conta deles baixe ao final do mês, e qual é que são o jogo e a estratégia de escalamento entre recursos que possam fazer a otimização da solução cloud que eles têm. Portanto, isto são projetos muito baseados na cloud, onde nós trabalhamos todos os dias nas clouds dos nossos clientes, por forma a automatizar. Temos agora uma área muito recente, que é a área dos RPAs. O RPA é robotização, não é? E isto levou a CrossJoin a um dos últimos níveis, a nível da performance. Atingimos um patamar que era o patamar que faltava atingir na performance. Até então, a CrossJoin, até aparecer ou até utilizarmos as técnicas de RPA, a CrossJoin otimizava e focava-se nos processos automáticos, ou seja, todo um processo de negócio do nosso cliente que passava pelos sistemas deles, nós otimizávamos os sistemas, mas é claro que um processo de negócio não depende só dos sistemas, depende também dos humanos que trabalham esses sistemas e que eles em si às vezes têm tarefas críticas, manuais, que ocupam um lugar determinante nesses processos de negócio.
Então, a CrossJoin, para além agora com as técnicas de RPA e a solução da RPA, de robotização, nós conseguimos não só otimizar os sistemas, mas também olhar para o processo de negócio, olhar para as tarefas manuais e conseguir fazer performance sobre as partes mais manuais do processo, através da robotização. Portanto, aqui trabalhamos no levantamento desses processos de negócio dos nossos clientes, identificamos exatamente quais é que são as tarefas que podem dar um maior ganho aos nossos clientes, e quando falamos de ganho aqui, falamos não só de tempo de resposta, mas como também da introdução do erro, né? Porque nós todos somos humanos, todos nós introduzimos erro, portanto, o RPA ajuda bastante a baixar esse nível de erro. E, portanto, estes são outro tipo de projetos que hoje em dia também temos na CrossJoin e que nos permitiram atingir uma última etapa no stack da performance, que é os processos mais manuais. Depois, como tive a oportunidade de vos dizer no início, eu vim do ramo de programação e sistemas de informação, não é? E quem vem do ramo de programação e sistemas de informação do técnico tem sempre uma paixão, que é a paixão da programação. E o que é essa paixão da programação? A paixão da programação, ao início, nós gostamos muito de fazer códigos, mas depois, com o passar dos anos, começa a transformar-se em eu gosto muito de automatizar aquilo que eu faço. Então, eu gosto muito de criar as ferramentas, ou criar ferramentas que me vão ajudar a mim a tornar-me mais disponível, ou seja, com mais tempo. E, portanto, eu quero criar as ferramentas que me ajudem a fazer o meu trabalho. Portanto, esta nossa área, as nossas competências levaram-nos a criar uma área, hoje em dia, que é a área mais ligada ao desenvolvimento na CrossJoin, que nos permite criar, então, umas soluções mais customizadas para os nossos clientes, mas também temos os nossos produtos. Por exemplo, o nosso produto XView, que é o produto que nos permite auxiliar toda a área do Competence Center ao nível da performance, onde nós representamos os nossos indicadores em gráficos, onde vemos tendências, etc. Esta área é uma área que está muito ligada ao desenvolvimento e por isso é que nós conseguimos nos afirmar como uma empresa que consegue criar soluções customizadas para o nosso cliente. Portanto, aqui uma área mais ligada à parte do desenvolvimento. Depois, ao Core Performance, são os dois tipos de projetos que já existem há mais tempo na CrossJoin. Portanto, imaginem uma operadora de telecomunicações está com um projeto de transformação do seu IT, são os famosos projetos de transformação digital. Qual é que é o papel da CrossJoin nestes projetos? Ora, a CrossJoin é contratada para garantir que a transformação, quando houver o Go Live, a solução vai ter a performance que eles desejam. Portanto, normalmente nós somos contratados para conseguir assegurar que o sistema sobre a carga X tem um throughput Y, que o tempo de resposta é sempre inferior a Z, que não existe que o conjunto de erros técnicos é inferior a X%, e, portanto, são projetos normalmente de longa duração, com várias fases, e que nós somos responsáveis por garantir que a performance, quando entra em produção, a performance está certificada. Somos certificadores da performance. E como podem imaginar, sendo projetos de transformação, isto vai implicar saber um bocado dos sistemas que estão a ser substituídos e um bocado dos sistemas novos. Normalmente existe uma tendência para adotar as tecnologias mais recentes no mercado, ou produtos muito bem conhecidos, com uma reputação muito grande, de fornecedores bem conhecidos, que asseguram uma funcionalidade e um grau de fiabilidade muito alto. Portanto, este é um tipo de projetos. Outro tipo de projetos também associado à parte de performance e administração é o Operations Resilience. Transformação digital acabou. Ou temos um cliente que tem um sistema que está a operar em produção. Por exemplo, as nossas operadoras de telcos na entrega do seu serviço de internet, na entrega do seu serviço de voz e vídeo. E tem os seus sistemas de IT que o suportam esse negócio. Eles precisam garantir que as operações desses sistemas
obedecem aos critérios e aos KPIs que eles definiram, que os SLAs são cumpridos. Portanto, a CrossJoin consegue operar sob a produção dessas operações, consegue auditar, consegue produzir um check, um health check, em que identifica melhorias e que identifica desvios e que identifica principalmente as recomendações para corrigir esses desvios. E aqui estamos a falar do end-to-end de tecnologia. Não nos limitamos apenas a um layer, por exemplo, a layer cá de baixo de base de dados. Não, nós não somos especialistas em base de dados. Nós somos especialistas no stack de forma vertical e de forma horizontal nos negócios. Portanto, nós fazemos estas auditorias, estes health checks, todos um conjunto do parque da IT do nosso cliente. E, portanto, focamos essencialmente a garantir que as operações e que os sistemas estão a correr sobre os KPIs desejados. Portanto, a nível da performance, ela encaixa assim um bocadinho em todas. A performance é o core e o focus da CrossJoin desde 2009, mas abriu-nos o espectro e a possibilidade de termos uma oferta mais diversificada também. Como é que normalmente na CrossJoin entregamos estes projetos, não é? O modelo que seguimos baseia-se muito no nosso Competence Center. Portanto, existe um centro de competências onde as pessoas trabalham em conjunto. Eu trabalho com os trainees, agora não, devido à pandemia, mas espero que brevemente possa voltar a acontecer, mas agora mais de forma digital. Trabalho em conjunto com os meus trainees, com os meus arquitetos, com as pessoas especialistas em base de dados, com as pessoas especialistas em application servers ao lado, para conseguirmos entregar uma solução aos nossos clientes que é o permanente entregar agora. Para tal, toda a interface com o nosso cliente é feita através de um role que nós designamos o Technical Service Manager. Esta é a pessoa que tem o contacto diário com o cliente, que sabe o que é que o cliente necessita, o que é premente endereçar a nível do Competence Center, o que é que o Competence Center tem que se focar para resolver, e portanto este é um role que normalmente está a fazer a interface todo com o cliente. E ele é o role que vai exigir do Competence Center uma solução para um tema X, Y, Z. É ele que nos faz a interface com o cliente. Aqui neste Competence Center, como eu disse, estão todas as equipas, portanto, as pessoas que são recém-licenciadas entram para o nosso Competence Center, para a academia que está inserida no nosso Competence Center, e, portanto, nós, em conjunto, criamos, então, as soluções para responder às necessidades do nosso cliente. É normal, como diz aqui no diagrama, que este Technical Service Manager esteja on-site no nosso cliente. Portanto, o Competence Center tem sido, efetivamente, um dos aspectos fundamentais para a resposta da CrossJoin conseguir escalar. Escalar para esta geografia, neste momento. Portanto, como vocês podem ver, temos então aqui o nosso belo e amado Portugal. Nós temos contactos diários com todos estes países onde temos clientes, em que temos serviços que requerem 24/7 ou serviços que requerem pedidos on demand, as famosas bolsa de créditos, e, portanto, em conjunto, desde o Competence Center, respondemos para todas estas geografias. No Canadá, na América Latina e na Europa também, muito frequente termos um contacto diário. É comum perguntar-se, mas como é que vocês fazem para ter clientes de negócios diferentes? O que vocês conseguem fazer para conseguir aportar valor para todos estes clientes? Existe uma metáfora muito boa naquilo que fazemos. A metáfora é, da mesma forma que um médico olha para o seu paciente, um ou mais pacientes, e consegue fazer um diagnóstico, é porque há algo em comum nesses pacientes, né? A forma como um ser humano trabalha, os membros do ser humano, etc. Portanto,
A metáfora é, da mesma forma que o médico vê e faz esse diagnóstico, todos estes clientes de negócios diferentes também têm algo sempre em comum. São as tecnologias que estão no seu IT. Portanto, as tecnologias que prefazem, seja um operador de telecomunicações, um buzz de AI, ou seja, na área de Gov ou de seguros, existe sempre tecnologia em comum, mesmo que não sejam os mesmos produtos, com os mesmos propósitos, seguindo os mesmos desígnios e leis, todos eles têm algo em comum. E por isso, eu resolver a maior parte dos temas de performance podem ser escalados por uma transportadora logística, sendo o processo de negócio diferente, a tecnologia que está por baixo pode ser a mesma ou com o mesmo propósito, vai-me permitir a mim, de forma similar, comparar com um problema que eu tenho num cliente da saúde ou um cliente das telecomunicações. Portanto, é este denominador comum que existe nestes clientes que faz com que a performance não seja só um nicho, mas também possa ser aplicada a múltiplos negócios. Não estamos focados apenas num. Conseguimos fazer performance, conseguimos entregar a todos aqueles tipos de projetos, a estes tipos de clientes de negócios diferentes. Isto termina aqui a minha apresentação sobre a CrossJoin. Eu creio que agora tenho aqui umas perguntas surpresa. Sim. Então, João, dás-me licença? Sim, com certeza, André. Ok, então eu sou a André Vieira, eu integro a equipa de marketing da CrossJoin e nós, marketing, preparámos umas questões de surpresa aqui para o Rodrigo. Isto porque queremos fugir aqui um bocadinho ao tradicional dos webinars, de ser apenas a apresentação de uns slides, e achamos que estas perguntas vos vão ajudar com as respostas do Rodrigo, claro. E apesar de ser surpresa, sabemos que o Rodrigo está aqui super à vontade, claro, para responder a estas questões todas. Estejam à vontade também para intervirem, podem colocar questões pelo chat ou até oralmente, ok? Nós agradecemos. Então, Rodrigo, primeira questão, em que medida é que o técnico te preparou para o mercado de trabalho? Já falaste que vens do técnico, não é? És um ex-aluno. Sentes que o técnico te preparou realmente para o mundo do trabalho? Eu sinto que o técnico me deu as ferramentas que eu necessitava para enfrentar o mundo do trabalho. Sinto que todos os dias, em tudo o que eu faço, efetivamente, tenho as bases pelas quais me rejo, as adquiri no técnico. Portanto, sinto que efetivamente existe um core naquilo que faço, que sim, foi o técnico que efetivamente me forneceu. A preparação para o mercado do trabalho, eu creio que só é possível quando tu ingressas no mercado de trabalho. Não há preparação neste momento. Enquanto não houver uma aproximação durante o curso das faculdades à indústria, creio que vai ser muito difícil tu saíres no final do teu curso preparado para o mercado de trabalho. Portanto, eu acho que sinto que sim, o técnico deu-me o que eu necessitava para estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho, preparado para o mercado de trabalho em si mesmo, como vinha descobrir o que era. Não posso dizer que estava totalmente preparado, mas tinha todas as bases necessárias e isso reconheço plenamente. E se calhar até algumas soft skills, não é? Até de comunicação, de resiliência, de gestão de stress, se calhar ajudou-te também um bocadinho nesse aspecto. E até o facto de conseguiste adaptar aos vários projetos e vários trabalhos, penso que também te ajudou. Sim, existe uma necessidade uma capacidade de adaptação muito grande que é exigida, pelo menos na minha altura senti, e creio que hoje em dia também. É necessário uma capacidade de adaptação muito grande às variantes que as cadeiras, que o dia-a-dia no técnico e os próprios cursos te exigem. No meu caso de engenharia informática, me foram exigindo ao longo dos anos, ao longo dos 5 anos de curso. E tive cadeiras que eram, sim, senti efetivamente que a capacidade de adaptação foi muito grande, com muitos altos e baixos, e que senti que houve momentos-chave que me fizeram de mim a perceber-me qual é que eram as minhas melhores capacidades, as capacidades que eu tinha que desenvolver e, portanto, até mesmo o relacionamento com os meus peers, no seio de trabalhos de grupo, no seio de estudo, me fizeram adquirir
certo know-how sobre mim mesmo que sim, tive que me adaptar bastante e transformar-me um bocadinho para ter esses soft skills necessários. Ok. Então, agora a segunda questão. O que é que distingue a CrossJoin das outras empresas? Para ti, qual é que é o fator ou os fatores que a CrossJoin tem que se diferenciam das outras empresas? Sei que é um bocadinho suspeito, não é? Mas o que é que distingue para ti? Olha, para mim, o que distingue a CrossJoin das outras empresas é o desafio. O desafio. Eu não consigo... eu não posso dizer 100%, né? Mas eu não consigo identificar no mercado outra empresa que te permita crescer tão rápido em tão pouco tempo, né? A nível de um conjunto de tecnologias largos, devido à natureza do desafio que tu apanhas na CrossJoin. Porque os desafios que tu apanhas na CrossJoin exigem sempre que tu adquiras um conhecimento sobre as tecnologias o suficiente para conseguires resolver problemas nelas, e os projetos que nós temos envolvem sempre um conjunto muito largo de tecnologias. Então tu não és exposto apenas a uma framework específica, não há nada disso. Os projetos onde tu ingressas na CrossJoin têm um desafio particular que é sempre o mesmo, há sempre uma coisa comum, que é o número de coisas que tu tens que saber é tão largo que o teu crescimento é muito rápido. Portanto, o desafio claramente na CrossJoin é um desafio que eu não encontro em outras empresas que conheço, né? E conheço relativamente bem o mercado português. Até ao nível, eu atreveria-me a dizer, que até ao nível internacional, no que diz respeito à performance, existem empresas que também o fazem, mas o número é muito pouco. Focadas 100% em performance, no desafio da performance, são muito poucas. E, portanto, esse é o que eu acho que para mim distingue mais a CrossJoin. Portanto, é mesmo o desafio que tu dás às pessoas, que tu podes oferecer às pessoas. E se calhar desse desafio também advém um grande conhecimento, não é? Porque obriga que vocês estejam constantemente atualizados das diferentes tecnologias e como há bocadinho falaste das várias indústrias, vários setores de atividade, obriga-vos a estar constantemente atualizados e a ter conhecimento de todas as aplicações que existem no mercado, de tecnologias. Quantas vezes nós não vimos já nas notícias hoje em dia, nos mídia, notícias sobre uma página que está em baixo, ou tiveram constrangimentos a fazer uma entrega qualquer, ou o site não esteve disponível durante horas, ou foi muito lento, houve muitas reclamações, ou os agendamentos não funcionaram, ou há quantas vezes, não é? Quantas vezes a gente já não ouviu isto? E todos estes temas têm em comum a performance, né? Naquelas dimensões que falei. Portanto, como são tão dispares, e a natureza dos temas também podem ser muito dispares, a natureza dos problemas não são sempre o mesmo. Se há algo que a performance me ensinou é que eu raramente apanho um problema igual. Portanto, é tão diferente que tu és obrigado, és exposto a muita tecnologia, és obrigado a ter um crescimento muito rápido nelas. Portanto, esse para mim, isso é o que me faz mover ainda, não é? É isso que me faz mover, é saber que todos os dias posso apanhar uma coisa que não vi até hoje. Portanto, é isso que nos faz crescer muito rapidamente. É verdade. Este ano nós criámos um polo tecnológico, aliás, estamos prestes mesmo a abrir o polo tecnológico em Almada. E que novidades, Rodrigo, é que este polo apresenta? Uau, o polo é uma concretização de algo que efetivamente nós já... É um marco mesmo para a CrossJoin. E eu estive na fundação da CrossJoin, ver o polo a acontecer é algo que me orgulho bastante. Do trabalho de todas as pessoas que fizeram o CrossJoin até hoje. Portanto, o polo é claro que é estratégico, não é, para a CrossJoin. Não é? O polo é o significado de escalabilidade para a CrossJoin. Não é? Nós conseguimos escalar a nossa resposta. É o significado de crescimento. Qual é que são as novidades? Olha, eu acho que a novidade maior é, de tudo aquilo que nós falámos até agora, a grande novidade é nós conseguimos abrir agora
ao mundo das pessoas que estão a ingressar no mundo profissional, que estão a licenciar, que nós podemos passar esta arte, não é, para estas pessoas. Portanto, ter uma empresa focada em passar a arte da performance para o mercado, não é, para o mundo, é algo que é uma novidade. Existem muitas empresas focadas em nichos de produtos, em nichos de processos, em nichos de negócios. Nós estamos focadíssimos em que possamos passar esta arte de fazer performance para as pessoas que estão neste momento a ingressar no mundo. Portanto, o Polo Tecnológico traz-nos a academia e essa academia vai permitir-nos começar a formar as pessoas efetivamente na arte que fazemos. E eu creio que isso é feito de uma forma em que as pessoas são expostas quase como se estivessem no cliente. Nós vamos na academia, quando as pessoas ingressam, vamos utilizar os nossos produtos cobaias, não é? Para simular problemas de performance em múltiplas tecnologias. Vão existir esses laboratórios e as pessoas vão estar expostas ao problema, à metodologia, que é bastante importante, e elas vão aprender não só o método, mas como a especificidade da tecnologia. Vão aprender a resolver problemas em múltiplas tecnologias de base de dados, nos MongoDBs da vida, nos ClickHouses, nos Oracles, nos SQL Servers, nos Postgres, como depois a gente vai simular problemas nos frontends, nos Reacts. Vamos simular os problemas de performance que já tivemos no passado dos nossos clientes, os consumos, as saturações dos recursos e como é que se detecta o que é que está, qual é que é a raiz-causa daquele recurso estar ali a ser saturado. Portanto, esta academia vai se basear nestes laboratórios, nestas cobaias, e para mim é uma novidade, ou seja, não vai ser uma formação by slide, vai ser uma formação com as mãos na prática, e depois dessa academia eles vão ingressar nas equipas do Competence Center e vão estar a fazer isso o dia todo. Acho que, não sei se havia aqui alguém que queria falar, mas pronto, foi apenas um ruído. Foi interferência, pode continuar. Não faz mal. João, trata-me por tu, para não me fazer sentir velho. Desculpa, então, desculpa. Portanto, eu é como se ainda estivesse no técnico hoje. Portanto, não estou a brincar. Portanto, eu acho que esta vai ser uma grande novidade. Portanto, focado agora para o mundo das pessoas que estão a tentar ingressar, com esta nova academia, focada nos problemas práticos do dia-a-dia, focado nas tecnologias mais recentes, como é o caso da cloud. Vamos mexer em AWS, vamos mexer em Azure, vamos fazer a otimização em sistemas que estão na cloud em Azure. Portanto, vamos provocar esses problemas em laboratórios na cloud. E realizar o mesmo tipo de investigações. Isto com aplicações que utilizam as tecnologias que nós apanhamos mais frequentemente nos nossos clientes, os Node.js da vida, os middleware Java, os frontends React, etc. Portanto, eu creio que esta é a grande novidade. Ok. João, penso que queres colocar uma questão? Sim, eu gostava de colocar uma questão também. Houve duas grandes keywords que vocês destacaram muito pela CrossJoin, que era exatamente a performance e a precisão. E o Rodrigo até deu aquela analogia da evolução de pensarmos na escala de uma semana para a escala do milissegundo. E o que eu queria perguntar, se calhar pode ser dividido em duas questões. Primeiro é como é que identificam essa necessidade de evolução na performance e na precisão. E segundo, se acreditam que existe uma perspectiva de evolução infinita, que podemos estar sempre continuamente a passar do milissegundo para o nanosegundo e etc. Sim, então eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Então, João, tudo o que tu fazes na performance, ou tudo o que nós nos propomos, tem que ser com uma linha que nos guia. Então, qual é que é o objetivo que nós metemos lá em cima? Nós denominamos o QoS 99%. O que é isto significa? Significa que nós vamos estar sempre a caminhar, mas sempre a caminhar para atingir o QoS, qualidade de serviço,
de 99%. Significa que nós temos que melhorar aqueles 4 dimensões que eu te falei. Tempo de resposta, fiabilidade, disponibilidade, segurança, de tal forma a que tu tentes caminhar sempre para os 99%. Ora, isto vai-te provocar tu executares a nossa metodologia indefinidamente, não é? Em que se baseia na identificação dos top contribuintes, na análise da root cause dos top contribuintes e na implementação das recomendações. Depois voltas a repetir o processo. Voltas a repetir o processo sempre com base no alcance dos 99%. Por isso a minha questão para ti, a minha resposta para ti é sim, se adotares uma forma de trabalhar como estas, sim é possível, porque não só a tua metodologia te acompanha, como hoje em dia também és acompanhado com as evoluções tecnológicas, não é? Passas de discos magnéticos para discos para os SSDs, passas dos SSDs, has de passar para outra coisa ainda mais rápido, portanto, toda esta evolução, se acompanhar com uma boa metodologia, tu consegues indefinidamente melhorar. Portanto, agora, é uma utopia. É uma utopia sim, porque os nossos clientes, ou o teu cliente, tem sempre um marco que quer atingir. Ele sabe exatamente onde é que tem que atingir. E depois de atingir esse marco, a energia e o foco diminui, não é? Então passas para outra área, passas para outra coisa que tens que otimizar. E isso é o que normalmente acontece. Portanto, como é que a gente identifica, que é agora a primeira parte, como é que a gente identifica estas partes? Olha, normalmente as coisas chegam-nos até nós são dores, são como dores que o cliente tem, que é, olha, eu queria ter mais throughput aqui, eu queria que fosse mais rápido, não quero ter tantos erros, olha, não consigo abrir tantos processos ali, eu não consigo que as minhas pessoas trabalhem, tenho que sempre fazer extra hours porque os sistemas não respondem, tão lentos. Portanto, são sempre dores que nos chegam, que as pessoas nos identificam, que reconhecem que a CrossJoin tem a capacidade para resolver estes temas de performance, porque dificilmente existem equipas dentro dos nossos clientes focadas somente a fazer isto. E a CrossJoin é totalmente focada a fazer isto. Portanto, com esta oferta, as pessoas identificam-nos a nós, são os nossos clientes que identificam e os novos clientes também que identificam a nossa oferta e dizem, olha, tenho este problema de performance, gostava que tu viesses fazer aqui um assessment e me dissesses se consegues resolver, se não consegues, quanto é que vai custar, etc. Portanto, basicamente são estas duas vertentes. Obrigado. É assim. Rodrigo, agora eu tenho aqui uma última questão. Que conselho é que tu darias à comunidade estudantil que vai agora integrar o mercado de trabalho? Que conselho eu daria? Bem, vai falar agora o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, pessoa, diz-me que eu faço o que faço porque me movo com paixão por aquilo que faço. Portanto, seja o que for que vocês decidam fazer para ingressar no mercado de trabalho, sejam apaixonados por isso. Porque essa paixão é o que vos vai fazer mover montanhas. Em particular, agora o Rodrigo da CrossJoin diz, em particular, se vocês tiverem paixão em descobrir porque é que as coisas estão lentas, porque estão a dar muitos erros, ou porque não está disponível e ficam com aquela coisa a remoer assim, mas porque é que isto é assim, porque é que isto é desta forma, e às vezes até vão para a cama e vão a pensar no problema, e já aconteceu até vocês começarem a solucionar os problemas, estão a dormir, enviem o CV para a CrossJoin porque vocês estão na área da performance, porque isso é a verdadeira definição. Mas efetivamente este é o conselho que eu dou às pessoas, apaixonem-se por algo, seja ela performance, seja ela outra coisa, seja o que vocês sejam apaixonados e sigam essa paixão, porque efetivamente é o que me têm dito, que para conseguirmos mover a nossa carreira e conseguirmos ter a ambição e alavancar tudo o que queremos aprender, é essa paixão que está sempre por trás a dar-nos a palmadinha, bora vá, porque é intuitivo, intuitivamente a coisa vai. Portanto, esse seria se calhar os dois conselhos que eu daria à comunidade estudantil. Certo, que é para apaixonarem-se por algo, vão atrás dela, não é?
E se Sim. for pela performance, enviem-nos um CV e tornem-se uns Kenshis do IT, não é? Exatamente, é isso Exato. mesmo. Nós não temos mais nenhuma questão, João. Não sei se querem Então, colocar alguma também. É isso, não sei se quem está a assistir tem mais questões. Também já estamos em cima da hora, portanto, tempo para últimas questões. Se não houverem, e se vocês também não tiverem nada a acrescentar, se calhar podemos dar por terminado. Amanhã É? também ainda estamos na feira, É isso, sim. portanto visitem o nosso stand e habilitem-se também ao prémio que temos lá, ao voucher. Exatamente, também coloquei no chat, podem concorrer ao prémio. Este foi também o nosso último webinar do dia. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Andréia, muito obrigado à CrossJoin. Foi um workshop, um webinar incrível. Como a Andréia disse bem, o CrossJoin estará na feira virtual. Podem ir à feira virtual amanhã visitar o resto das nossas empresas. Amanhã teremos mais webinars, mais pitches, mais debate, mais green space. Portanto, por hoje, penso que estamos terminados. Muito obrigado outra vez. Muito obrigado. Obrigada também. Foi um prazer. Obrigado.